chegando à sua telinha, o mapa mental de número 48, dos 50 mapas que durante essa reclusão eu criei com tanto carinho. Em cada um deles foi pensando em você, decidido, porque tem um candidato, aquele que vai estudar na última hora, mas aquele candidato que está aí, aproveitando o tempo. De todos os problemas, a gente tira também o lado positivo. E eu jamais imaginei criar essa situação de mapas mentais, falando, você só me ouvindo e olhando para os mapas e fazendo essa relação visual e auditiva. Por isso, estamos chegando ao último pacote, são 50 audioaulas. E a de número 48 é chamada de semântica conotativa, as figuras de linguagem. É aquele assunto que você gosta de usar quando escreve um cartão para o seu namorado, para um ente querido. Daí você quer uma frase mais cheia de firulas, bordada, para mostrar o seu coração, o seu sentimento. E o conhecimento da figura de linguagem te dá mais condições para você fazer um fraseado mais cheio de detalhes e mostrar para o outro a sua alma, o seu interior. Por isso, semântica conotativa é a parte interior, é a essência, é o sentimento, é o irreal, que eu costumo dizer, porque o real é o campo denotativo. Lá naquele mapa das homônimas, parônimas, sinônimas, hiperônimas, hipônimas, lembram? Isso lá é a semântica denotativa. Nós estamos entrando agora na semântica conotativa, muito utilizada pelos poetas, pelos escritores, por jornalistas do dia a dia, que gostam de mostrar o cotidiano humano dentro dessa parte sensível, dentro dessa parte sentimental. Um concurso público, ele vai te dar um texto, um fraseado, e vai querer o nome da figura de linguagem. Por isso, eu as destaquei aí nos explosivos, e você vai me ouvindo uma por uma. Vamos começar no assíndeto. O prefixo as significa não, e síndeto significa sim, tem o nexo. Lembra dos nexos coordenativos? Quando você chamou a oração de coordenada assindética, porque não tem o síndeto, porque não tem o nexo, porque se tem o nexo, ela é chamada de sindética. Pois é, está aí, ó. Quando eu te digo vim, vi, venci. Na realidade, eu diria eu vim e vi e venci. Nas vírgulas, eu teria o nexo e. A omissão, o as não, a não presença do síndeto, fez com que nessa frase eu tivesse nas vírgulas uma figura de linguagem chamada de assíndeto. Ela vai apresentar outras figuras, mas se a banca te disser que tem assíndeto tu observa se tem verbos, se entre os verbos tem uma vírgula e não tem o articulador e, você já sabe que eu chamo isso de assíndeto. E era domingo, vírgula, era dia de sol, vírgula, era dia de praça, vírgula, era dia de alegria. Estás vendo que eu poderia colocar o e nessas vírgulas? A essa omissão do nexo e, eu chamei de assíndeto. É o nome da figura, eu coloquei um pequenino conceito e um exemplo. Memoriza essa e compara no dia da prova com o exemplo que te derem. Comparação, o próprio nome diz, compara. Ela aproxima. Aproximação, e é uma aproximação direta. Você lembra do mapa mental do vocábulo como? Foi o primeiro que eu dei lá no comecinho, porque como é importantíssimo para a semântica conotativa, denotativa, para os nexos, para as orações, e daí eu te dei as diferenças, os diferentes sentidos do vocábulo como, e eu te disse que como poderia ser uma conjunção coordenativa, uma conjunção subordinativa comparativa. De novo, poderia ser uma conjunção subordinativa comparativa. Lembra? Quando tu substitui o vocábulo como por tal, qual.
A vida é tal qual um hino de amor. Quando eu puder substituir o vocábulo como por tal qual, eu já sei que este como é uma conjunção comparativa. E onde ela estiver dando essa ideia de comparação, de aproximação, é uma figura de linguagem chamada de comparação. Daqui um pouquinho eu vou falar em metáfora, que é parecida com ela. Mas essa aqui se difere da metáfora porque você enxerga o articulador. Então, quando eu te digo que a menina é tal qual um hino de doçura. A menina é tal qual. Se eu substituir esse tal qual, eu vou dizer a menina é como um hino de doçura. Então, você já sabe que o uso do como comparativo pode ser substituído por tal qual. A presença desse articulador é que fez com que, neste período, eu tivesse uma semântica conotativa chamada de comparação. Vamos ver a catacrese. O pequeno conceito diz assim, ó, catacrese é uma palavra que está fora do sentido. Só que daqui um pouquinho eu vou falar em metonímia. Anota aí no teu caderninho, para depois você fazer a comparação. Qual é essa diferença de catacrese para metonímia, que ela também se relaciona? Vamos ficar na catacrese agora. Quando você tem um substantivo, e esse substantivo pertence ao ser vivo, e ele está fora do sentido, quando eu te digo que eu pintei os meus lábios e abri a boca, eu estou falando no campo real. Mas quando eu te digo que na boca da noite, a noite não tem boca, eu usei uma palavra que é própria do ser vivo, fora do seu sentido real, eu usei uma figura de linguagem chamada de catacrese. Eu vou te dar outro exemplo. Eu cerrei o pé da mesa. A mesa não tem pé, quem tem pé é ser vivo. Essa palavra que está fora do sentido, pertence ao ser vivo, mas está fora do campo real, é semântica conotativa, nós chamamos de catacrese. Ele assinou na orelha do livro. O livro não tem orelha, mas essa palavra que é própria do ser vivo e que está fora da realidade dicionário, ela está no campo semântico conotativo, essa relação, você pode marcar X, que é uma catacrese. Quebrei o bico do bule. Bule não tem bico, quem tem bico é ser vivo. Quebrei a asa do açucareiro não tem asa. Na cauda do rio, quem tem cauda é pássaro. Então, quando eu uso uma palavra fora do seu sentido real e pertencente no campo denotativo ao ser vivo, você chame de catacrese. Mas pode ser um verbo também. Quando eu uso um verbo, qual verbo é sempre catacrese? Sempre. Quando eu te digo que eu costurei as minhas ideias na lembrança de um passado distante. Costurei as minhas ideias, as minhas lembranças. Você não costura ideias. Costurar não é esse o sentido real. E ele é um verbo. Quando eu digo que eu peguei o ônibus, você não pega o ônibus. Quando eu digo que choveram informações naquela reunião. Chover é fenômeno da natureza, mas aquilo está fora do sentido e é verbo, catacrese. Por isso a gente chama de verbo catacrético, todo verbo fora do seu sentido real. Enterrei um alfinete no dedo. Enterrar é colocar na terra. Você usou o verbo enterrar fora do sentido real, mas a pessoa que está te ouvindo entendeu. Resumindo, quando você tem um substantivo que ao ser vivo pertence e que não está naquele sentido real, ou um verbo e que não está no sentido real, você chame a isso de catacrese. Daqui um pouquinho eu vou falar em metonímia, daí você vai ver a pequena diferença que tem. Vamos tratar da antítese. Antítese é a oposição de palavras. Sempre que numa frase você tiver palavras contrárias, você tem uma figura de linguagem chamada de antítese. Se você lembra no seu ensino médio,
você teve uma disciplina chamada de literatura e uma escola literária chamada de barroco. E uma das características principais do barroco era a antítese. Teocentrismo, Deus, antropocentrismo, a matéria, Deus e matéria, coisas opostas. Então, pensa nisso. No exemplo diz, no avançar e no recuar da vida, nós os encontramos. Ora, no avançar e no recuar, são palavras contrárias. O sim e o não acompanham a noiva ao altar, sim e não. Você está vendo que são palavras contrárias. O abrir e o fechar da alma, palavras contrárias nós chamamos de antítese. Elipse. Elipse é uma figura de linguagem que significa omissão. Daí, de repente, você vai associar elipse com assíndeto, que também é omissão, só que o assíndeto é a omissão do síndeto, da conjunção. Enquanto que a elipse é a omissão total de qualquer palavra. Qualquer palavra. Se eu te disser, sou gaúcho, represento a cultura de um povo, você está vendo que quem é gaúcho sou eu, quem representa a cultura de um povo, eu. Essa omissão do sujeito fez com que eu tivesse uma elipse. Então, elipse é omissão de qualquer palavra. O gaúcho, vírgula, menino, vírgula, garoto, ativo. Você está vendo que eu estou omitindo o e o dos dois substantivos, mas o primeiro tem, então já não tem elipse. Aí isso eu chamo de zeugma. No exemplo que eu te dei, sou gaúcho, represento a cultura de um povo. Se lá no sou gaúcho eu dissesse eu sou gaúcho, o represento já não seria elipse, seria zeugma. Eu já falei em zeugma. Se você não lembra, procure o mapa onde eu falei em zeugma, que é uma espécie de elipse, mas não é elipse. Elipse é a omissão total de um termo. Zeugma é uma omissão parcial. Só que elipse é uma figura de linguagem. Zeugma está considerado numa figura de sintaxe, gramatical. Então, você já sabe a diferença de elipse e de zeugma, que é encrenca. E que elipse não tem nada a ver com assíndeto, que assíndeto é a omissão do nexo e, do articulador, do não síndeto. E a elipse é a omissão total de qualquer palavra. Eufemismo é a figura de linguagem que suaviza a linguagem. Quando você comunica que alguém morreu, e se você diz para a pessoa que ele partiu para uma vida melhor, é mais suave do que dizer ele morreu. Eu te dizer que eu tenho uma empregada doméstica, é mais suave, mais lindo, elegante e ético eu dizer que eu tenho uma secretária do lar. Eu dizer que eu tenho um amigo bêbado, é mais elegante eu dizer que eu tenho um amigo profundo apreciador de bebidas. Então, quando eu suavizo a linguagem, ele é um mentiroso. Não, ele costuma faltar com a verdade. Eu chamo de eufemismo quando suavizamos a linguagem. Gradação. Cuidado que graduação não tem nada a ver. E às vezes as bancas colocam isso, eu já vi. Gradação significa elevar, conduzir o seu pensamento. Você lembra no exemplo vim, vi, venci, vim, vi, venci. No exemplo vim, vi, venci. Nesse exemplo, eu te disse que tinha assíndeto nas vírgulas. Mas quando eu digo vim, vi, venci, é como se eu estivesse subindo uma escada. Eu estou elevando o meu pensamento, venci. Então eu tenho uma gradação crescente. Você está vendo que eu estou omitindo o sujeito, eu vim, eu vi, eu venci? Pois é, então, quando você omite o sujeito, você tem uma elipse. Então, nesse pequenino exemplo, vim, vi, venci. Você tem gradação crescente no venci. Você tem assíndeto nas vírgulas. E você tem elipse nos verbos, porque omitimos o sujeito. Metáfora. Você já me ouviu falar em metáfora? Metáfora é comparação. Então, volta lá para a comparação, lembra? Na comparação, eu te disse que era aproximação. E agora eu te digo que metáfora também é. Só que na comparação, ela é uma aproximação direta. Você enxerga o articulador, o nexo. Enquanto que na metáfora, você supõe.
Se eu te dissesse que a vida é como um hino de amor, eu entraria na comparação. Mas quando eu te afirmo, é uma afirmação, é uma certeza, a vida é um hino de amor, eu entrei na metáfora. Caiu numa prova um exemplo que dizia assim: Iracema é a virgem dos lábios de mel. Tinha os cabelos negros como as asas da graúna. Nesse exemplo temos letra A, comparações, letra B, metáforas, letra C, comparação e metáfora, letra D, metáfora e comparação. Você viu que nós temos metáfora e comparação. Iracema é a virgem dos lábios de mel. É uma certeza, uma afirmação indireta, mas é uma aproximação. Tinha os cabelos negros como as asas da graúna. Está aí, tal qual as asas da graúna. Estou comparando. Metáfora e comparação. Hipérbole, exagero. Sempre que você está morto de fome, estou louco de sono, desesperado para sair daqui, você está usando uma hipérbole. Palavra exagerada. Ironia é deboche. Nós temos dois tipos de ironia na língua portuguesa. A ironia direta e a ironia indireta. Quando eu te digo, eu olho para o caderno de um aluno meu e olho para ele e digo assim, que letra bonita você tem, porém não entendo nada. Você está usando um deboche direto. Dona Maria era uma excelente professora, com exceção de castigar os alunos. Você está fazendo uma ironia direta. Só que em concursos públicos, quando eles usam ironia, eles usam a palavra entre aspinhas. Porque quando alguém é entrevistado e faz os gestos com os dedos, você percebe quando ele está usando a palavra na ironia. Quando eu te digo o universo maravilhoso da política universal, e coloca esse maravilhoso entre aspas, é porque de maravilhoso essa política universal não é. Quando eu te digo, meu Deus, que justa aquela pessoa, ora, se eu colocar, ela pode ser justa, mas se eu colocar entre aspinhas, eu estou debochando da afirmativa. Por isso, ironia significa deboche, que pode ser uma frase direta ou indireta em forma de aspas. Metonímia. Você lembra da metonímia que eu falei ainda há pouco, quando eu falei em catacrese? E eu te disse que a diferença é que a catacrese é uma palavra própria do ser vivo. Tipo, quebrei a asa do açucareiro. Quando eu te digo que na boca da noite ele sumiu. Ou um verbo, quando eu te digo que choveu informação nesse momento. No momento que você usa um verbo fora do sentido, um substantivo fora do sentido e que é do ser vivo, você chama de catacrese. A metonímia, minha gente, é qualquer vocábulo que não seja do ser vivo, que não seja verbo, você chama de, fora do sentido real, você chama de metonímia. Ele completou 20 primaveras. Você está vendo que a palavra primavera, na real, significa uma estação do ano. Ela não pertence ao ser vivo, tipo boca da noite, orelha, dedo de dama. Tem um tipo de uva, dedo de dama. Dedo está fora do sentido, é catacrese. Primavera aqui não é do ser vivo e não é verbo, por isso é metonímia. Quando eu te digo, ele comeu 2 pratos, ele não comeu os pratos. Ele comeu a comida, tomou 2 copos d'água, ele não tomou o copo. A gente entendeu que é o líquido. Mas nessa palavra pratos, copos, primavera, não é verbo, não é do ser vivo, e está fora do sentido real, nós caracterizamos de metonímia. Onomatopeia é quando a gente cria, inventa palavras que não estão no dicionário para caracterizar o som. Quando eu digo tic-tac, toque-toque, pam-pam-pam, são palavras que não existem. O ratatatá da bateria. Eu criei palavras para caracterizar o som. Ah, Bia, mas quando eu digo ratatatá da bateria, e a banca sublinhou ratatatá e bateria, e ela me disse que o ratatatá é onomatopeia, e que bateria é um vocábulo onomatopaico, correto. Onomatopeia é a palavra que eu crio pelo som. E a palavra existente no dicionário, no campo denotativo, que é associada a som, eu chamo de vocábulo onomatopeia.
onomatopaico. Caiu numa prova, blim-blom faziam os sinos na noite de Natal. Blim-blom, onomatopeia. Sinos, vocábulo, onomatopaico. Porque é impossível não associar sinos ao barulho. Prosopopeia, também conhecida como personificação. É quando você dá vida a seres inanimados. O sorriso da lua, a alegria do sol motivam o meu viver. Ora, minha gente, lua não sorri. Quando eu dou vida a seres inanimados, a lua abraçava o sol dançava um samba-canção, a natureza pede socorro, eu estou dando uma ação para ser inanimado, nós chamamos de prosopopeia. As paredes ouvem a explicação que a Bia está me dando. Parede não ouve. A casa ficou em silêncio para eu poder estudar. Ora, casa não fica em silêncio. O silêncio da casa, não tenho como, eu atribuo vida a um ser inanimado, eu chamo a isso de prosopopeia. Perífrase ou antonomásia. É uma expressão muito usada em literatura, essa perífrase, que qualifica alguém ou algo. Se eu dissesse para você aí, sentadinho no seu sofá, o poeta da saudade marcou a segunda geração romântica. Você até pode não saber quem foi o poeta da saudade. Foi Casimiro de Abreu. Mas o fato de eu qualificar o poeta da saudade, você sabe que eu estou relacionando a alguém. Quando eu te digo a cidade Sorriso, alguns nem sabem que é Porto Alegre, a cidade Sorriso. Eu estou qualificando algo. A cidade do cinema nacional, estou me referindo a Gramado. Quando eu te digo que a rainha dos baixinhos, o rei do futebol, é uma soma de palavras para qualificar alguém ou algo, nós chamamos de perífrase ou antonomásia. Daqui um pouquinho a gente vai falar na sinédoque, e daí eu vou fazer a relação com a perífrase. Parênteses, minha gente. O próprio nome diz, inserir, acrescentar. A primavera, a estação das flores, tem um encanto. Inserir algo que é pessoal. Estação das flores, o narrador quis esticar. E tudo que estica, subjetiva, entra no campo narrativo, no campo emotivo, no campo da primeira pessoa do singular, entra na semântica conotativa. Por isso, evita-se parênteses em redações dissertativas. Qualquer enxerto a gente coloca entre travessões ou entre vírgulas, porque parênteses a gente usa quando eu estou numa semântica emotiva, numa semântica da alma, porque parênteses significa inserir, acrescentar, pôr algo que é meu, que é pessoal. Polissíndeto. Ainda há pouco eu falei no assíndeto. E eu te disse que o prefixo a significa não, e síndeto significa conjunção, a não presença da conjunção. Agora, poli significa repetir. Repetir o síndeto. Repetir a conjunção. Então, lá quando eu te disse vim, vi, venci, lembra daquele exemplo? Nas vírgulas eu tinha síndeto. Mas se eu colocar e vim, e vi, e venci, eu entro no polissíndeto. Que na pontuação eu já falei, quando eu te dei a vírgula. Eu disse, olha, não é uma vírgula tão cobrada, porque é uma vírgula literária, mas ela entra nas regras de pontuação, que é o polissíndeto. Quando você tem uma sequência de es, você virgula. A vírgula justifica-se por caracterizar a presença de polissíndeto. Poli, repetição do síndeto. E a cultura e os municípios tradicionais estão no registro histórico. E vim, e vi, e venci. Essa repetição com a vírgula faz com que eu tenha um polissíndeto, que é contrário de assíndeto. Pleonasmo. Eu não vou me deter aqui, eu já falei, tem um mapa mental só do pleonasmo. Você lembra que eu te dei o pleonasmo de estilo? Está aqui. O pleonasmo de vício subiu para cima, entrou para dentro. O pleonasmo de coesão aos vigorenses, eu lhes enviarei vigor, energia.
Quando você tem o objeto indireto ou direto e o pronome oblíquo repetido, você tem um pleonasmo de coesão. Mas aqui a gente está tratando do pleonasmo de estilo, o pleonasmo bonito, aquele pleonasmo que o poeta pode usar, desde que ele repita o óbvio e qualifique. Abracei com braços de justiça aquela causa. Eu só posso abraçar com braços, mas eu abracei com braços de justiça. Numa prova caiu o seguinte, era um personagem, ele descia de uma condução na cidade onde ele foi buscar as saudades da infância, e naquele momento o personagem dizia assim: piso com pés de menino maroto, a terra que me viu nascer. Quem pisa só pode pisar com pés, mas ele pisou com pés de menino maroto, a terra que o viu nascer. Então, neste momento, eu tenho um pleonasmo de estilo, mas não confundir com de vício, de coesão, que nós já tratamos no mapa. Vai lá e dá uma conferida se ele ainda não está lacradinho no seu cérebro. Ainda há pouco, eu falei em perífrase ou antonomásia, e eu disse que quando eu falar em sinédoque, nós vamos fazer uma pequena relação diferenciada, porque tem autores que diferenciam. Qual é a diferença de sinédoque para perífrase se ambas qualificam alguém ou algo? Se você tiver a perífrase e a sinédoque para marcar, a perífrase é uma soma de palavras. Quando eu te digo a rainha dos baixinhos, o rei do futebol, é uma soma de palavras. Mas se eu te disser Xuxa, Pelé, eu já entro na sinédoque. Se eu te disser o mártir da independência tem no calendário uma data festiva, o mártir da independência, ora, isso é uma perífrase ou antonomásia. Mas se eu te disser Tiradentes, eu entro na sinédoque. Por isso, quando eu digo Aleijadinho foi um marco em Ouro Preto, Aleijadinho não era o nome desse personagem. É um apelido que se deu pelas façanhas e obras bonitas, mesmo com precária saúde, ele continuou fazendo a sua obra, foi intitulado Aleijadinho. Por essa razão eu chamo de sinédoque. Então, a diferença é que ambas qualificam, elas estão próximas. A perífrase é uma soma maior, e a sinédoque eu usei a palavra apelidar para você estudar e compreender melhor. Anáfora significa repetição. Mas ainda há pouco tu falaste que polissíndeto também é repetição. Poli repete síndeto, repete o nexo. A anáfora repete qualquer coisa. Quando eu te digo que tudo tem um sim, mas tudo tem um não, tudo tem um, essa repetição aí é anáfora. Ah, Bia, mas eu também tenho antítese ali, ó, sim e não, sim. Mas se eles te disserem que tem anáfora, tem, ora. É isso, você tem que ver no fraseado. Um fraseado pode ter todas as figuras, mas se eles te afirmarem aquela figura, você tem que saber o conceito, tem um exemplo na cabeça e vá conferir no exemplo dado para ver se faz realmente a relação. Então, anáfora é a repetição. Já caídas em prova, vou te dar outros exemplos. Dizia assim, ó, cadê teu cheiro de cravo? Cadê tua cor de canela? Cadê você, Gabriela? Este cadê repetidas vezes, está vendo que é uma anáfora. Tudo no mundo tem sentido, tudo no mundo tem razão, pois tudo no mundo tem você. Essa soma de palavras nós chamamos de anáfora. Polissíndeto é repetição, mas é repetição do síndeto, do articulador. Aqui não, aqui é de qualquer palavra que numa sequência repetida se torna uma figura de linguagem, onde o poeta quer na repetição dar mais ênfase. E sinestesia é quando eu trabalho os 5 sentidos físicos. Então você relaciona com a audição, com a visão, com o tato, com o olfato e com o gosto. Quando eu te digo que sabor especial tem esse nosso encontro. Ora, sabor tem um alimento, mas eu juntei a gustativa numa situação irreal. E daí, sempre que eu usar desses sentidos, auditivo, visual, tátil, olfativo e gustativo, eu tenho o que eu chamo de sinestesia, o doce amargo da paixão.
Ora, doce amargo da paixão é uma sinestesia gustativa, mas também tem antítese, doce e amargo. Mas se te disser que tem sinestesia, tem, porque eu usei um dos 5 sentidos dentro de um campo emocional, dentro de um campo que nós chamamos de conotação. Portanto, minha gente, nós fizemos o desfile das figuras de linguagem: anáfora, assíndeto, antítese, comparação, catacrese, elipse, eufemismo, gradação, hipérbole, ironia, metáfora, metonímia, onomatopeia, prosopopeia, perífrase, polissíndeto, pleonasmo, parênteses, sinédoque e sinestesia. 20 figuras que bailaram aí no grande salão do campo conotativo, chamado de figuras de linguagem. As que se aproximam, a gente também fez na verbalização a aproximação. Memorize um exemplinho aí, no dia da prova faça a relação. E vamos fazer uma questão de concurso. Foi retirada de uma das bancas recente, que diz assim: em que alternativa a classificação da figura de linguagem está indevida? Você está vendo que você tem que reconhecer na frase e o nome dela. Então, está lá, ó, o nome, o conceito e um exemplo. Daí você, sabendo um exemplo que eu te dei, você vai fazer a relação do que eles estão te pedindo. Na letra A diz assim: o Velho Chico ocupa cerca de 8% do território brasileiro. Ora, o Velho Chico se refere ao Rio São Francisco. É uma qualidade que deram, carinhosa, né? E aí isso eu chamo de perífrase ou antonomásia. Está lá, o Velho Chico. É uma soma de palavras que qualifica alguém ou algo. Essa está certa. Aquele tum-tum do seu coração aumentava cada vez que se aproximava o concurso. Tum-tum. Não existe no dicionário, mas eu criei para mostrar as batidas do meu coração. A isso se chama onomatopeia. Está lá, a palavra que eu crio pelo som. Está perfeito. Eu, um passarinho com desejo de voar. Está dizendo que é comparação. Para ser comparação tem que ter o como. Eu sou como um passarinho com desejo de voar. Seria comparação. Agora eu, um passarinho com desejo de voar, eu estou me comparando a um passarinho com desejo de voar. É uma comparação indireta. Não tem o articulador. A letra C é metáfora. Anota aí. Por isso a letra C está indevida. Essa é a resposta. E o que é a letra D? Os diários contam segredos. Ora, eu estou dando vida a um ser inanimado, diários. Isso se chama de prosopopeia, tá certo. Eu quero cair, ou quero passear, eu quero ser gente, eu quero dançar. Este eu quero, essas repetidas palavras eu chamo de anáfora. Por isso a indevida é a letra C, que não é comparação, mas é parecida. Para ser comparação teria que ter o articulador. Por isso é metáfora, uma aproximação indireta. Desfilou na sua frente as figuras de linguagem para encantar melhor o seu texto, para encantar melhor um cartão que você faça para um ente querido, ou para você marcar X na alternativa correta, porque esse assunto faz a grande diferença para quem vai gabaritar uma prova. A maioria não tem uma noção do todo, e você tendo todos esses explosivos na sua cabeça com um modelinho, será mais fácil você reconhecer na hora da sua prova. Foi feito com amor e não foi feito na China, foi feito aqui no Curso Vigor, na Rua dos Andradas 820, na Sala 4, com todo amor e carinho, diretamente para as áudio e vídeo dos nossos alunos reclusos e que estão aí querendo absorver o maior número da mensagem para gabaritar uma prova de português.